Olá, vamos a uma breve reflexão da Palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 3, o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, vamos, como eu falei, uma breve reflexão. O apóstolo João, ele, no seu evangelho, ele registrou as palavras de Jesus. Porque quem disse essas palavras foi Jesus, o Filho de Deus. E veja só, Jesus, no verso 16, ele diz, porque Deus, o Pai. Nós sabemos que Deus é um Deus trino ou triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele diz, porque Deus, o Pai. E nós sabemos que Deus, ele tem os seus atributos. Ele é onipotente, todo-poderoso. Não há nada que o nosso Deus não faça. No livro do profeta Isaías diz, operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus ele quer operar, ele quer realizar uma obra, um milagre, ninguém impede. Quando assim ele o quer fazer. Então ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Deus ele conhece os nossos corações. Conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Antes que falemos alguma coisa, ele já sabe. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. E ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nosso Deus. E diz aqui a Bíblia que Jesus falando, porque Deus amou o mundo. Esse mundo aqui somos nós, a humanidade. Então ele amou o mundo, amou a nós. É o amor ágape, o amor de Deus. Existe o amor entre familiares, o amor entre amigos, o amor entre o esposo e a esposa, mas esse amor aqui é o amor ágape, o amor de Deus. E diz a Bíblia que ele nos amou. E como foi esse amor? Esse amor foi um amor sem medida, de tal maneira. Então Deus nos amou tanto que ele enviou o seu filho unigênito, quer dizer, o seu filho único, para que morresse por nós, para que morresse por nós. Porque diz a Bíblia Sagrada que o homem se afastou de Deus, transgrediu os mandamentos de Deus, e diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão. E o que acontece? Quando Adão e Eva desobedeceram à voz do Senhor, à ordenança do Senhor, o pecado entrou no mundo. Então, foi necessário Jesus Cristo vir a essa terra
Porque já lá no Gênesis ele disse que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e que o seu calcanhar seria ferido. Diz lá em Gênesis 3,15 que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E esse que o próprio Deus estava dizendo era Cristo. Então, foi necessário Jesus ter morrido por nós. Alguém teria que pagar esse preço. Porque em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, foi necessário Jesus morrer para que nós tivéssemos essa oportunidade de reconciliarmos com Ele. A única forma foi essa. Jesus morrer por nós, para nós termos esse direito, termos esse acesso de volta a Deus, essa reconciliação. Por isso que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor imenso, incalculável, ao ponto dele enviar o seu próprio Filho. E aí diz, para que todo aquele que nele crê, em Cristo, não pereça, isto é, não morra, mas tenha vida eterna. Aqui está a prova que Deus nos ama. É Ele ter dado o seu Filho Jesus, para nós sermos alcançados por essa salvação. Então o homem, aqui diz que todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Nós temos dois caminhos, os céus e o inferno. A decisão é de cada um. E eu pergunto, você vai querer o céu ou você vai querer o inferno? Muito bem, Deus ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Foi tanto que ele enviou Jesus para isso. Jesus é o nosso porto seguro. Ele é a válvula de escape. Eu recebi a meu Jesus em 21 de abril de 85. Então, faz aí uns 39 anos, 39, 40 anos que eu sirvo a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, receba Cristo como seu Salvador. Creia nele, que tu terás a vida eterna. Porque, como eu disse, só existem dois caminhos. A porta larga, que conduz à perdição, e a porta estreita, que conduz à salvação. Existe o inferno, existe o céu. Eu creio que você é inteligente. Então, escolha o céu. Mas para ir para o céu, só existe uma ponte, que é Cristo Jesus. E ele diz nas suas palavras, eu sou o caminho. Deus abençoe a sua vida.